Bom dia, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais um dia, mais uma manhã aqui reunidos na presença do Senhor, com o nosso devocional. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai querido. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você que está nos ouvindo, bom dia a você que está nos assistindo, bom dia a você que está nos acompanhando neste momento. Louvado seja o nome do Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, nós possamos ser abençoados, nós possamos ser edificados, que nós possamos ser enriquecidos segundo a boa, segundo a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Mais um tema nós traremos hoje, mais uma mensagem nós estaremos trabalhando hoje no nosso devocional. Hoje nós vamos falar de mais um milagre, de mais uma atitude de fé. E eu quero te convidar desde já você abrir a sua Bíblia, você que estiver nos acompanhando, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós estamos já no nono capítulo, do Evangelho de Mateus. E louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus, que até aqui tem nos sustentado, que até aqui tem nos mantido de pé. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este dia, por esta manhã. Pai querido e Pai amado, louvado seja o seu santo nome. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te adoro, porque Tu és bom, porque Tu és Deus. Uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho uma plena convicção, Deus, no meu coração, que eu te amo, que eu te adoro, não pelo que Tu podes fazer, não pelo que o Senhor pode me dar, mas por aquilo que o Senhor é. Isso para mim é suficiente. Saber que eu tenho um Deus, saber que eu tenho um Pai que é único, que é Senhor absoluto, que é o dono de todas as coisas. E aí eu me lembro do que está escrito lá em Mateus 6,33, a partir do versículo 25, fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nós não devemos andar inquietos, porque o Senhor Ele cuida de nós. Se Ele cuida das aves dos céus, que não trabalham, que não guardam em celeiros, se Ele cuida das flores dos campos, dos lírios dos vales, como Ele não cuidará de cada um de nós? E lá no versículo 33, o Senhor diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, Paizinho, pelo Teu cuidado. Obrigado, Paizinho, pelo Teu grande amor com cada um de nós. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não está com suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e os Teus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo você aqui no nosso devocional, no nosso momento da palavra, no nosso momento de intimidade, no nosso momento de reflexão com o Senhor.
Mateus capítulo 9, hoje é a nossa leitura. E aí nós vamos comparar essa leitura, como eu falei, como nós já temos falado durante as nossas leituras. Os nossos textos eles são comparados em 3 versões. Na versão escrita por Mateus, na versão escrita por Marcos e na versão escrita por Lucas. Praticamente nós estamos lendo os 3 evangelhos ao mesmo tempo. Isso é glorioso, querido, isso é lindo. Para você que tem dificuldade de ler apenas um livro ou alguns capítulos, nós estamos lendo por dia 3 capítulos, 3 textos e em 3 livros diferentes. E hoje a gente vai contar um pouquinho, vamos refletir na história do paralítico de Cafarnaum. O paralítico que foi curado através de uma atitude linda, uma atitude de fé, uma atitude corajosa. E eu tenho certeza que nesta manhã não será diferente, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Se você puder convidar amigos, se você puder convidar pessoas, enviando essa live, enviando esse momento para pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes, eu sei que você, além de ser abençoado, você vai poder abençoar. Além de eu ser um canal para a sua vida, você também vai ser canal para outras vidas. Então sejam muito bem-vindos e que o Senhor possa nos abençoar. Vamos ler Mateus capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensai maus nos vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoado te estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E aí a gente vai para o Evangelho de Marcos, nesse momento capítulo 2, versículo 3. E a história ela é contada por Marcos dessa forma: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Lembra que Jesus esteve em Cafarnaum, né? Aquele leproso, né? Chegou até Jesus. E outra vez ele estava em Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa, ele estava em uma casa. E logo se ajuntou tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Mas mesmo assim, Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos, ou nunca vimos tal coisa. Aleluia. E vamos concluir essa leitura lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 18. A partir do versículo 17 diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e ali assentados os fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazer-lhe entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, porque a multidão era grande, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até no meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Aleluia. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do nosso Deus, que nos traz vida, que nos fortalece, que nos edifica. Nós acabamos de fazer a leitura, você que chegou agora, da história do paralítico de Cafarnaum, ou a cura de um paralítico, como ela é contada em 3 versões diferentes no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, cada um com a sua visão diferente daquilo que assistiu. É como ontem eu ouvi uma mensagem muito poderosa, e é realmente isso. Se você ver um acontecimento, você, 100 pessoas verem um acontecimento, cada um de nós iremos contar aquele acontecimento da forma que nós vimos, da nossa maneira. E é exatamente Mateus conta a história como ele percebeu, Marcos conta a história como ele percebeu, e Lucas não é diferente. Nenhum deles foge do contexto. Todos eles falam realmente da palavra como ela é. A história ela é contada de fato, que o paralítico chegou carregado por alguns homens e não tiveram como chegar porque a multidão era muito grande, e eles desceram aquele paralítico pelo telhado, mas não desistiram.
não desistiram de levar aquele paralítico até Jesus. E Jesus ficou admirado com a fé. Não foi com a fé do paralítico, foi com a fé daqueles homens que não desistiram. Então você já consegue perceber aí qual é a nossa palavra, qual é a nossa atitude de fé que vamos falar hoje, né? Aleluia. Labaxere candarabassuri lamanayasté. Provérbios, ele diz um versículo muito lindo que existe amigos mais chegados que irmãos. Existem pessoas em nossas vidas que nós podemos contar de verdade. Existem pessoas que Deus ele coloca ao nosso lado para ser um ponto de segurança. Embora Jesus ele é a nossa segurança, mas ele coloca pessoas em nossas vidas que para ser o nosso braço direito, para que a gente tenha um ombro, para que a gente tenha uma mão para segurar. E eu quero dizer a você, querido, que nesta manhã o Espírito Santo ele fala ao nosso coração sobre perseverança, atitudes de fé que a gente percebe nessa palavra. Jesus percebeu naqueles homens, naquela situação, naquele momento, algumas atitudes além da fé, né? Porque a fé ela gera algumas atitudes, como a gente já vem falando. A perseverança, que aqueles homens não desistiram, né? Até que Jesus visse, que aquele homem chegasse perto de Jesus. Amor, porque a fé ela move pelo amor também. Então a gente vê o amor daqueles amigos, né? Perseverança, amor, companheirismo. Essas três atitudes nós vamos falar hoje. Olha que coisa maravilhosa, em apenas uma mensagem. Tem muita coisa, mas eu quero focar nessas 3 atitudes de fé. Que esses 4 homens, esses 4 amigos, né? E eu tenho certeza que Deus ele tem te levantado, Deus ele tem te escolhido, Deus ele tem chamado para você ser amigo, ser amiga. Deus ele tem te escolhido para que você esteja perto, para que você esteja junto, para que você não desista, para que você persevere ao lado, para que você seja um companheiro, uma companheira de verdade. Aleluia. Jesus ele enxergou ali naquele momento, naqueles 4 homens, essas atitudes. Foi o que fez o milagre acontecer, querida. Foi o que fez o milagre ser manifestado naquele momento, naquela casa onde Jesus estava. Muitas das vezes o inimigo ele investe. Muitas das vezes o inimigo ele coloca situações para que nós possamos desistir, para que as nossas amizades muitas vezes elas sejam frustradas, para que o companheirismo ele seja quebrado. Quando eu falo de companheirismo, eu falo de unidade, eu falo de realmente ter a unidade do Espírito. Quando a palavra do Senhor diz que a tua alegria é a minha alegria, e quando diz que a tua tristeza também é a minha tristeza, quando Jesus diz: se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, isso é unidade, isso é companheirismo. E só consegue perceber isso, querido, só consegue viver isso aqueles que estão firmados na palavra, aqueles que têm o sentimento que Jesus teve. Lembra que nós falamos ontem da palavra, da história dos endemoniados gadarenos. Qual foi o sentimento que Jesus teve ao ver aqueles rapazes, aqueles homens endemoniados? Foi compaixão, foi misericórdia. E só consegue viver isso, só consegue viver essa unidade, só consegue viver esse amor, esse companheirismo, aqueles que têm o mesmo sentimento. É por isso que lá em se eu não me engano, Timóteo, se eu não me engano, Tessalonicenses, não me recordo, mas a palavra do Senhor diz que
o apóstolo Paulo lhe disse que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é necessário que nós venhamos ter esse mesmo sentimento. O amor ao próximo. Mas o amor ao próximo não significa amar aquele que me ama. O amor ao próximo significa gostar daquele que gosta de mim. O amor ao próximo é amar aquele que te odeia. O amor ao próximo é amar aquele que te persegue. O amor ao próximo é amar aquele que te calunia, que diz que você não presta, que diz que você é um miserável, que te chama de uma série de nomes e que você não é crente. Este é o teu próximo e é aquele que você tem que amar. Precisamos entender, amados, que nós não podemos viver um amor apenas de palavras. Lá em 1 João fala exatamente sobre isso, que o nosso amor não pode ser um amor de palavras, mas deve ser um amor de fato e de verdade. O amor que Jesus Cristo ele teve, o amor que Deus teve, o amor que Deus derramou. Sabe o amor que dá a sua própria vida? Este é o amor, é o sentimento que tem que estar no nosso coração. O amor de dar a própria vida pelo seu irmão. Mas eu não falo morrer uma morte física, mas é você se doar, é você se sacrificar, é você deixar de orar por você, mas orar pelos seus amigos. Isso é lindo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele estava passando por uma luta terrível, por uma prova, por um momento, por uma circunstância, que tempestade na vida de Jó. Mas em meio àquela circunstância, querido, sabe o que foi o que Jó fez? Além de não murmurar, além de não questionar, além de não reclamar, Jó orou pelos seus amigos. Jó deixou de se importar com a sua situação, Jó deixou de se importar com o que ele estava passando, mas ele orou, intercedeu, pediu a Deus pelos seus amigos. Só quem tem o sentimento chamado amor. A palavra do Senhor diz que a fé, ela gerada pelo amor, ela transforma, ela muda situações. Quantas das vezes no nosso relacionamento familiar, conjugal, e a gente passa por situações que são tão... principalmente entre o casal que vive em fés diferentes. Quando o marido não é cristão, a esposa é, ou vice-versa. E chegam situações que você quer falar, que você quer explodir, né? Mas a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, que a mulher santa, ela santifica o marido incrédulo. E que com palavras nenhuma a gente precisa falar nada para ganhar. Simplesmente orar. Simplesmente fazer aquilo que é o certo. Amar. Eu acho lindo como a palavra diz: o amor, ele cobre multidão de pecados. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz, lá no último versículo, quando ele está falando sobre o amor, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E ele diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. Então, nessa situação, nessa história do paralítico de Cafarnaum, o que mais destaca nessas atitudes de fé é o amor. O amor que leva a perseverar, que leva a não desistir. O amor que leva a enfrentar situações difíceis. Quando o amor diz assim: não, nós estamos juntos. O amor que diz assim: nós estamos juntos e nós vamos passar nessa situação juntos. Nós estaremos juntos. Doa, vai doer em você, vai doer em mim também. Você vai sofrer, eu vou sofrer junto. Você vai apanhar, eu vou apanhar junto também. Isso é
amor, isto é companheirismo. Jesus, ele nos levantou para sermos canais. Jesus, ele nos levantou quando João, lá no capítulo 15, versículo 16, João diz, o próprio Jesus falando, e João escreveu, ele disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e eu vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então Jesus, ele nos escolheu com um propósito. Jesus nos escolheu para ser canal, para ser bênção na vida de pessoas. Não podemos ser problemas, nós não podemos ser problemas para as pessoas, temos que ser bênçãos. Não podemos ser pedra de tropeço, nós temos que ser bênçãos para as vidas das pessoas. Ora, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus falou, não só os teus pecados estão perdoados, mas ele disse, levanta-te e vai para a tua casa. Eu quero remeter mais uma vez, me referenciar àquela história que nós vemos aqui sobre a tempestade. Jesus apazigua a tempestade, né? E os discípulos estavam ali no barco, todos estavam no mesmo barco e Jesus estava ali presente com eles. Jesus, ele não deixou os seus discípulos sozinhos na tempestade. Como eu falei, Jesus sabia que a tempestade ia vir, Jesus sabia que a tempestade ia acontecer, mas Jesus foi com os seus discípulos para a tempestade, para o meio da tempestade, e ele estava ali presente. Jesus, ele estava ali juntamente com seus discípulos. Jesus, ele não está distante. Jesus, ele não está longe. Pelo contrário, ele está presente na situação, na circunstância. Precisamos, querido, parar de ser um pouco egoísta, de nos preocupar com nós mesmos, só comigo. A palavra diz que lá em 1 Coríntios também, capítulo 13, quando o apóstolo fala que o amor ele não busca os seus próprios interesses. E muitas das vezes nós vivemos buscando o nosso próprio interesse. Ou seja, nós olhamos para o nosso umbigo, esquecemos das pessoas, esquecemos do próximo. Então, nesta manhã, querido, se eu falar mais, eu vou falar de mim mesmo. Foi este recadinho que o Espírito Santo mandou para mim e para você. Não adianta só ter fé e não mostrar as atitudes. É como dizer assim: eu tenho um carro, mas eu não sei dirigir. Então não adianta, querido. Você dizer que tem fé e você não demonstrar através das suas atitudes que você tem fé. Atitude desta manhã, as atitudes desta manhã: perseverança, companheirismo e amor. Vamos orar. Se você neste momento tiver alguém para estar orando, um pensamento, um nome ou alguns nomes, deixa eu menos nesta oração, vamos estar intercedendo por essas pessoas, mesmo que elas estejam longe. Às vezes a gente tem alguém longe, distante, mas que a gente gosta tanto, que a gente ama, e a única maneira que a gente pode, e a única coisa que nós podemos fazer naquele momento é orar. E eu creio dessa forma, querido, que não existe distância, não existe limites,
para que o poder de Deus ele opere, para que o poder de Deus seja manifestado. Porque o mesmo Deus que está aqui conosco, ele está lá nos Estados Unidos. O mesmo Deus que está aqui conosco, ele está lá na Itália, na Alemanha, em todos os lugares, porque ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele consegue, ele pode fazer, operar ao mesmo tempo em vários lugares, em todos os lugares. Este é o meu Deus, este é o teu Deus. Eu quero fechar com Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Quão bom e agradável é os irmãos estarem unidos. Porque é onde há unidade. Olha que coisa linda, onde existe a unidade, o companheirismo, a benção, ela é ordenada. Na confusão, na discórdia, na fofoca, Deus não opera. Deus não opera na mentira, Deus não opera. Mas no amor, na fé que opera pelo amor, na unidade do Espírito, a bênção ela é ordenada e a vida para sempre. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus que todas as coisas executa, Deus que todas as coisas realiza, Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, Deus que tudo pode. Como eu falei de Jó, ele disse algo no último versículo, no último capítulo do seu livro, capítulo 42, se não me falha a memória. Ele disse: eu bem sei que tudo podes, e sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, ele disse: eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço ao Deus a quem eu sirvo, e sei que a sua vontade, sei que o seu querer não será paralisado, não será frustrado. Eu creio na palavra do Senhor quando diz: não vos conformeis com estes séculos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar neste momento, Senhor, pelos meus amigos. Pelos meus amigos, Senhor, aquelas pessoas que realmente estão perto, que estão juntos, estão sendo do lado para enfrentar qualquer circunstância, qualquer batalha, que estão ali pronto, disponível. Eu quero orar, Senhor, por cada um deles. Eu quero orar, Senhor, também pelas pessoas que me têm como amigo, que me têm como seu companheiro. Espírito Santo de Deus, neste momento também eu quero orar, Senhor, pelos meus colegas, pelos meus parceiros de trabalho profissional, ó Deus, todas as pessoas, Deus, que eu tenho contato, todas as pessoas que eu tenho um vínculo, Senhor, seja na rede social, ó Deus, seja, Deus, pessoalmente, seja, Senhor, apenas pelo WhatsApp, ó Deus, não importa. Todas as pessoas eu quero colocar diante do Senhor e quero pedir, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor, Deus, visite a cada uma delas, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor, a gente está longe, a gente não consegue perceber a circunstância, nós não percebemos, ó Deus, o momento que a pessoa está enfrentando, mas o Senhor está presente. Então, neste momento, visita cada uma dessas pessoas, ó Pai.
Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus, pelos meus amigos e irmãos que estão nessa live, que estão neste momento aqui comigo. Espírito Santo de Deus, que o amor do Senhor a cada dia multiplique mais e mais. Que o amor de Deus seja a única coisa, Senhor, que importe. Porque quando aquele homem perguntou qual era o maior mandamento, o Senhor Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Será que eu tenho feito ao meu próximo aquilo que eu faria para mim? Espírito Santo de Deus, nos ensina a ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve: amor, compaixão, bondade, justiça, fidelidade, companheirismo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual ele não se usurpou por ser filho de Deus. Ele não se engrandeceu por ser filho de Deus, mas pelo contrário, ele tomou a forma de homem, se esvaziou, tomando forma de homem. E mostrou e ensinou que era possível sim viver o reino, viver o evangelho do Senhor. Obrigado por esta rica manhã estar aqui neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não desista. Não pare de crer. Porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não pare de lutar. Não pare de orar. Porque Deus, Ele está no controle. E eu quero aproveitar essa oportunidade. Não posso passar. Te convidar, querido, para hoje à noite, às 9 horas, 21 horas, termos um encontro com o nosso programa Nova História. Querido, o programa hoje é especial. O programa hoje é o programa de número 7 e é um programa, para mim, mais que especial. E eu quero te convidar a você estar lá comigo, a você estar lá conosco. Eu vou estar convidando várias pessoas que já passaram por aqui, né? Várias pessoas que já foram entrevistados, vai estar lá conosco para dar uma palavra, para declarar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então você não pode perder, querido. Hoje o programa ele está espetacular, será extraordinário. Então eu te faço um convite para você convidar outras pessoas. Vai lá no meus stories, vai lá no meu feed, pega aquela postagem, lança para várias pessoas que você puder, compartilha. As coisas boas a gente não pode ficar para nós mesmos, a gente tem que compartilhar. Pega esta mensagem e compartilha com várias pessoas, porque o Senhor, Ele nos chamou para ser canais de Deus. Então, se eu tenho sido um canal na sua vida, glória a Deus, seja um canal na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Então, hoje, às 21 horas, nós temos um encontro marcado no nosso programa Nova História. Fica na paz, que o Senhor te abençoe. Amanhã estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.